Meu Deus! Que delícia, Pai! Muito obrigado pela sua presença tão doce, resplandecente e contagiante. Dentro dessa pedreira tão enigmática, exótica e profética. Eu tenho o prazer de iniciar o 17º episódio da série Alicerçados sobre a Rocha, nesse dia 7/7/2024, para a glória de Deus. Sendo assim, eu faço questão de destacar que eu estou muito entusiasmado, pois nos últimos dias o Senhor tem se comunicado comigo e me revelado mistérios muito edificantes dentro de Ezequiel 1. Esse grande clássico das Sagradas Escrituras, interligado com Ezequiel 10, pois se trata do mesmo fenômeno. Ezequiel 1, com 28 versículos, e o capítulo 10, contendo 22 versículos, interligados na mesma dimensão, pois os dois se tratam de uma junção muito profética, se referindo aos 4 querubins incendiados pela glória, pela criatividade, pelo amor e pela santidade do nosso Deus Todo-Poderoso. E nesse embalo tão prazeroso, eu faço questão de abrir a minha Bíblia Sagrada exatamente em Ezequiel 1. Pois eu fico maravilhado com esse fenômeno tão inusitado. E eu espero que você faça um grande proveito dessa ministração. Ela seja muito edificante na sua vida. Você adore intensamente o nosso Pai, conforme Ele coordenar você. Você compartilhe a mesma com outras vidas tão especiais para Ele, para que elas sejam bem edificadas, o nome dele seja glorificado e simultaneamente Ele possa te recompensar maravilhosamente. Ezequiel 1, os seres viventes e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi
uma tempestade que vinha do norte. Em uma outra tradução, vento tempestuoso. Tradução esta que eu aprecio muito. Vento tempestuoso. Impetuoso. Frenético. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa. Com relâmpagos e faíscas. Cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à semelhança dos seus rostos, quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente. De um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes. E do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos, ou seja, em zigue-zague. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão,
as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, um firmamento reluzente como gelo, uma outra tradução como cristal terrível e impressionante. Debaixo de cada ser vivente estendia duas asas. Ao que lhe estava mais próximo, e as outras duas asas cobriam o corpo. Ouviu o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de um parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira e, bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo. E uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava, a voz de alguém falando. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Eu vi aquele que me falava. Eu tive o prazer de concluir com os versículos 1 e 2 do capítulo 2, sequenciados com os 28 versículos do capítulo 1, do livro do profeta Ezequiel, interligados com o capítulo 10 e os seus 22 versículos tão misteriosos, belos e ao mesmo tempo muito reveladores para a glória de Deus. Louvado, temido e muito apreciado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Vale muito a pena salientar, inclusive, dentro do versículo 4 do capítulo 1, olhei e vi uma tempestade, um vento tempestuoso que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, ou seja, um fogo a revolver-se nessa nuvem.
cercada por uma luz brilhante, é a resplandecência. O centro do fogo parecia metal reluzente, como cor de âmbar. Essa pedra semi-preciosa, com tonalidades tão agradáveis, acerca das quais eu fico admirado com a criatividade do Senhor, selecionando o âmbar para evidenciar a sua glória, a sua criatividade, o seu amor e a sua santidade através dos 4 querubins. E Ezequiel, estando cativo junto ao rio Quebar da Babilônia, por volta de 593 a.C., não por desobediência, mas dentro de um propósito profético diferenciado, ele teve o privilégio de contemplar os céus abertos, e esses 4 seres fenomenais descendo e montando um repertório de revelações muito construtivas, acerca das quais Ezequiel fica impressionado. Entretanto, no versículo 18, existe um divisor de águas, pois ele fez questão de expressar que ele ficou com medo. E esse medo englobava a dimensão tão elevada das 4 rodas, tendo o aspecto de uma roda engrossada na outra. E Ezequiel vai realçar essa sensação tão inusitada de medo, por vislumbrar esse fenômeno extraordinário exatamente na frente dele, em primeira mão. As 4 rodas gigantescas, com o aspecto da cor turquesa, os aros repletos de olhos, deixando Ezequiel estarrecido com esse fenômeno tão explosivo. E sendo assim, dentro desse episódio tão satisfatório, envolvendo a série Alicerçado sobre a Rocha, eu dou esta arrancada eletrizante para me referir a esse grande clássico contido em Ezequiel 1, os 4 querubins. Porém, como o tema é muito abrangente, o capítulo possui muito conteúdo e nós podemos extrair muita edificação do mesmo, eu vou preferir no momento me concentrar principalmente de uma forma introdutória
e bem esboçada no versículo 4. Pois o versículo 4 vai destacar o invólucro, ou seja, a plataforma espacial e ao mesmo tempo interligada com o nosso céu atmosférico, esse céu azul tão belo, luminoso e repleto de nuvens, como eu tenho o prazer de estar contemplando agora. Essa plataforma espacial interligada com o nosso céu atmosférico, primeiro céu. E o primeiro item, eu faço questão de mencioná-lo, é o vento tempestuoso. Me referindo à purificação, à refrescância e ao anúncio estridente da chegada de um mistério surpreendente e tão de repente na vida do profeta Ezequiel. O vento tempestuoso, o vento da glória de Deus. Na sequência, a nuvem imensa, simbolizando a chuva, a beleza, a maciez, e a criatividade artística tão exótica, diversificada e empolgante do nosso Deus. Terceiro, relâmpagos e faíscas, em uma outra tradução, o fogo a revolver-se com a nuvem, ou seja, uma espécie de impermeabilidade na nuvem, uma película incendiada. Representando o avivamento, a ardência no altar, muita adoração e santidade ao mesmo tempo. O quarto, a resplandecência que brotava do fogo, pois o fogo tem essa característica tão peculiar. Quanto mais a estrutura profética gira, movida com o fogo de Deus, mais ela resplandece, traz a iluminação, proporciona as coordenadas, gera o checkmate do avivamento, baseado principalmente
na palavra viva e eficaz do nosso Pai, a conscientização dada pelo Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, a fé que Ele nos proporciona, pois Romanos 10:17 menciona que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quebrantamento profundo, a chuva de arrependimento, a conversão ao Senhor, em outros casos, a reconciliação com Ele, através da ponte tão construtiva chamada Cristo, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso lindo Salvador, Senhor, intercessor, sumo sacerdote, advogado, Messias. E simultaneamente, os ajustes primordiais com o Senhor. E na sequência, a iniciativa nobre de praticar para agradar o coração dele o alinhamento efetuado no meio do fogo. Esse fogo que resplandece, produzindo todos esses efeitos tão positivos na vida do homem. Priorizando essa sequência: o vento, a nuvem, o fogo, a resplandecência, e no centro do fogo, um metal reluzente, que é o âmbar. E é através dessa estrutura fenomenal, entrelaçando esses fenômenos, os 4 primeiros aqui citados, vento, nuvem, fogo e resplandecência, que brotam os 4 querubins. E isso fluiu para impactar muito a vida de Ezequiel. E ele, ficando maravilhado com Deus, o Senhor faz questão de inspirá-lo para que ele escrevesse com maestria o capítulo 1 com os 28 versículos que foram lidos agora. E estão sendo introduzidos como um todo, dentro de nuances tão inusitadas, pois está se tratando de um fenômeno gigantesco. E por incrível que pareça, e nos deixa admirados com Ele, com o nosso Pai Todo-Poderoso, nós temos todo acesso a esse tesouro tão edificante. Ezequiel 1, interligado com Ezequiel 10,
Mas no capítulo 8 se trata das transgressões dos anciãos em Israel, inclusive envolvendo o santuário. A ira do Senhor, a evidência do juízo e os ciúmes de Deus. Em contrapartida, no capítulo 9, os 6 intendentes com as suas armas destruidoras nas mãos. O homem vestido de linho fino, com seu estojo de escrivão, selecionado pelo Senhor para marcar na testa aqueles que suspiravam por causa das abominações que eram cometidas em Israel. Muita gente sendo trucidada pelos 6 intendentes, disparando as suas armas avassaladoras. O remanescente sendo poupado, porque estava marcado na testa pelo homem vestido de linho fino. É Deus ficando satisfeito por exercer o seu juízo tão implacável para com os rebeldes, comissionando os 6 intendentes e o homem de linho fino para realizarem essa missão tão interessante. E o checkmate nós contemplamos no capítulo 10, 22 versículos, acerca dos quais Ezequiel tem a honra de contemplar e apreciar mais uma vez o nosso Pai Todo-Poderoso acima das cabeças dos 4 querubins do seu trono tão lindo e atraente. Trono este que é mencionado estando alicerçado sobre esse firmamento com o aspecto de um cristal terrível e tão impressionante. E nessa junção tão minuciosa que Ezequiel vai articulando para escrever o capítulo 1 com os 28 versículos e o 10 com 22, nós temos essa base muito violenta estampada no versículo 4: vento, nuvem, fogo e resplandecência. E esses 4 fenômenos interligados dentro do mesmo intuito vão evidenciar o âmbar, essa estrutura tão misteriosa e contagiante, com o aspecto desta pedra semi-preciosa, o âmbar. E os 4 querubins vão fluir de dentro dessa estrutura tão fabulosa, nos deixando maravilhados.
glória do Senhor. Como eu já mencionei, farei questão de ressaltar, eu estou apenas introduzindo de uma forma bem esboçada esse tema tão vasto das Sagradas Escrituras. Para te incentivar a se aprofundar em Ezequiel 1, 8, 9 e 10. Escutar de uma grande edificação. Pois enquanto eu estou mencionando essas maravilhas, o Senhor está edificando as nossas vidas, ampliando a nossa visão, aguçando a nossa sensibilidade, quebrantando mais e mais o nosso coração, nos alicerçando sobre a rocha, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo, evidenciando o seu plano tão belo de santidade, adoração, amor e criatividade em nossas vidas. Esses 4 pontos centrais: santidade, amor, adoração e criatividade. Pois você foi projetado exclusivamente por Ele, para ser unicamente dele, a imagem e a semelhança da Trindade divina. E isto nos alegra muito, pois é o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, nos proporcionando a abertura substancial para nós desfrutarmos desta grande vitória. Ezequiel 1 e Ezequiel 10 precisam ser mais apreciados por nós, ou seja, nos dedicarmos com mais afinco à leitura dessas maravilhas, porque isso é tão maravilhoso que o Senhor fez questão de estar realçando o capítulo 1 com a extensão do capítulo 10. É uma redundância profética, a dupla honra. Ezequiel contempla uma vez e fica maravilhado, vislumbra pela segunda vez e chega à conclusão: são os mesmos seres, os próprios que eu contemplei pela primeira vez junto ao rio Quebar. As rodas são gigantescas, o aspecto da cor turquesa, os aros recheados de óleos. E no versículo 18, ele confessa que ficou com medo, estava estarrecido, pois Deus é surpreendente, tem uma criatividade descomunal. É o nosso Criador, Salvador, Senhor e Pastor. Ele é muito misericordioso, tão estratégico, que vai abordar esta temática conosco
de uma forma dupla. Ezequiel 1 e 10. Para trazer a visibilidade do seu amor, santidade, adoração e criatividade. Esse profeta diferenciado chamado Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, estava cativo junto ao rio Quebar na Babilônia, sendo lapidado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, refinado para ter a estrutura ideal, a abertura descomunal e a consagração primordial para vislumbrar as matizes tão artísticas, motivacionais, cirúrgicas desse fenômeno fluindo do céu. Uma espécie de locomotiva, um carro-trono, o Pai entronizado, coordenando os 4 querubins, cada um com 4 rostos, do lado direito, rosto de leão, do esquerdo, fisionomia de boi, atrás, águia, na frente, homem. Cada um com 4 asas, debaixo delas, mãos de homem. Fogo corria entre eles e resplandecia, pois quanto mais o fogo corre, mais ele resplandece. Pés direitos como o de um bezerro, reluciam como cobre polido. E essa apoteose tão gloriosa, face a face com Ezequiel, inserido pelo Senhor no vale, pois muitas vezes e será dentro do vale que os cristãos autênticos terão o privilégio de contemplarem as manifestações diferenciadas do Papai, ficando admirados com ele, louvando, agradecendo e apreciando a sua presença tão meiga e estrondosa. É dentro do vale que a lapidação mais arrochada acontece. É dentro do vale que o aprimoramento se torna uma realidade. É dentro do vale que o Senhor nos atrai para mais perto dele. É dentro do vale que nós aprofundamos as nossas raízes. É dentro do vale que nós aprendemos a alicerçarmos mais a nossa casa sobre a rocha. É dentro do vale que a nossa adoração se intensifica. É dentro do vale que o Senhor nos purifica. É dentro do vale que Ele nos deixa mais articulados, desprendidos, rápidos e precisos. É dentro do vale que Ele nos fortalece, consola, refrigera e renova. É dentro do vale
que Ele nos anestesia, opera e cicatriza. É dentro do vale que há perdão e a purificação de toda injustiça. É dentro do vale que Ele nos santifica, direciona, inspira. É dentro do vale que Ele tem o prazer de nos mostrar o seu amor, santidade. Resplandecência e criatividade. É no vale, sim. É no vale que estão os lírios mais belos. É no vale que existem enigmas. É no vale que Ele turbina o nosso ânimo, fé e esperança. É no vale que Ele nos impulsiona, apresenta os seus propósitos e nos proporciona a vitória. É no vale que as portas distintas são abertas. É no vale que nós temos a alegria de escutarmos os barulhinhos tão suaves, poéticos e radiantes das chaves. É no vale que os milagres acontecem. É no vale que os verdadeiros adoradores florescem, frutificam, testemunham e contagiam. É no vale e saindo dele, nessa junção tão motivacional, que o Senhor é glorificado. E para muitos que estão e estarão passando por um refinamento diferenciado entre a glória da primeira e da segunda casa, terão o privilégio de desfrutarem da dupla honra, óleo de alegria, veste de louvor, manto de justiça. Isaías 61. No ápice desse episódio tão prazeroso, dentro da série Alicerçado sobre a Rocha, para a glória de Deus, com muita gratidão, intercedendo pelos proprietários das fazendas que estão ao redor desta pedreira profética, os familiares, os colaboradores, os nossos familiares, parentes, vizinhos, amigos e intercessores, intercedendo por você que está me ouvindo agora, clamando comigo e adorando o Senhor dos exércitos, na beleza da sua santidade, Pai. Muito obrigado por essa introdução tão significativa, englobando essa temática tão vasta. É impressionante de Ezequiel 1 e 10, nos proporcionando as bênçãos que foram mencionadas agora no ápice, englobando o vale, a pureza, Pai, a blindagem, o alicerce, as diretrizes, os livramentos, o refrigério, a
nosso entendimento, para guardar os nossos corações, os sentimentos em Cristo Jesus. A estrutura psicológica e emocional mais forte, mais confiança, paciência, perseverança, concentração, resiliência, mais impulsos para súplicas, jejuns, estudos detalhistas das Sagradas Escrituras, a edificação, memorizando, dizimando, semeando, vigilando, sendo simples como a pomba, prudentes como a serpente, te agradecendo muito, crescendo, florescendo e frutificando com abundância, os frutos permanecendo e o seu nome sendo exaltado sobre essas vidas tão preciosas que nós estamos apresentando agora no seu altar. E lhe pedimos sua cobertura, enraizamento e estrutura, união, comunicação, transparência, concordância, colaboração, chuva de bênçãos, testemunhos anestésicos e contagiantes. Deus, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Expressamos as nossas ações de graças, nos prostramos no seu altar, dependemos exclusivamente de ti. Muito obrigado. Cura, libertação, renovos e salvação. Santidade, santidade, santidade ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, louvamos e te agradecemos para a tua honra e a tua glória. Amém. Para mim foi um prazer estar ministrando, adorando e suplicando com você, por você, por essas vidas tão especiais que nós acabamos de apresentá-las no altar, evidenciando a nossa gratidão imensa. E com certeza o Senhor está fazendo toda a diferença em nossas vidas, porque a sua presença, Pai, nos encanta, nos deixa impressionados. Nós estamos supridos maravilhosamente por Ti e pela Sua palavra tão viva, eficaz, penetrante e cirúrgica, porque o Senhor é bom demais. Muito obrigado, e conforme Ele direcionar você, compartilhe esta ministração motivacional com mais vidas tão preciosas, para que elas sejam beneficiadas, o Senhor seja exaltado, e eu espero que Ele te retribua tremendamente, pois você nasceu para brilhar por onde você passar. Basta você adorar, crer, confiar, buscar com todo o seu coração e deixar acontecer naturalmente. Vamos descansar nele, pois ele nos dá uma abertura muito favorável nos pastos verdejantes, junto das águas tranquilas, e refrigera a nossa alma. Amém. Meu Deus, que delícia, Pai. Muito obrigado.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que maravilha! Eu estou admirado contigo, Senhor, e te glorifico muito para a tua honra e a tua glória. Amém.